Paz de Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Que a graça de Deus seja sobre todos, com todos, em todos. Amém? Amém. Senhor Jesus, seja sempre derramado em nossas vidas para a glória de Deus, né, irmãos? Que bom, né? Bastante pessoas vieram nos visitar hoje, né, presenciar o batismo do nosso irmão Elias, nossa irmã Nina, e glória a Jesus pela vida deles, né, irmãos? E estamos orando, né, irmãos? Deus vai enviar mais pessoas, mais almas, para a gente poder batizar, né? Jesus foi quem disse, né, irmãos? Para ir por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que ele ensinou, né? Então, esse é o primeiro passo, né, em que os nossos irmãos, né, tomaram o batismo, né? E agora vamos no discipulado, né, para aprender da palavra de Deus, aprender da palavra do evangelho, né, irmãos? Mas é tudo muito bonito, né, irmãos? Glória a Jesus. É sempre uma bênção, uma alegria, uma satisfação. A palavra diz que a festa, né, diante de Deus, né, quando isso acontece, né? Há uma festa. Então, glória a Jesus, né, irmãos, pela vida de cada um dos irmãos, né? E quantas crianças, né? Bastante criança. E o irmão orou para abençoar as que estão vindo aí, né? No caso, o meu, né? Semana de fortes emoções, né? Fiquei sabendo que você é papai, né? Essa semana. E aí as irmãs, né, falaram assim, né? Chegaram para minha esposa e falaram assim: irmã, se você tiver com vontade de comer alguma coisa, me avisa, né? Eu quero dizer para as irmãs que eu também faço parte, né? Pode também perguntar para mim, que eu vou expor também os meus desejos, as minhas vontades. Vale para o homem também? Poxa, estou perguntando para os irmãos. Irmãos, vale? Obrigado, irmãos, é isso aí. Amém, irmãos? Depois, no final do culto, nós vamos orar, né? Nosso irmão Joel ficou doente, não pode estar vindo hoje, né? Então vamos lembrar de abençoar a vida dele. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? E hoje também é o dia da ceia, né? A ceia do Senhor. Então, irmãos, é um dia especial para nós também. Vamos orar, agradecer a Deus, para a gente poder falar da palavra do Evangelho. Romanos, capítulo 14. Os irmãos já podem abrir, em nome de Jesus, enquanto eu faço uma breve oração. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa conceder em nossas vidas a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Sustenta, Senhor Jesus, os nossos corações e nos fortalece para que nós possamos entender e compreender a mensagem do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu te agradeço por essa oportunidade ao qual o Senhor nos dá, de podermos participarmos da ceia do Senhor, para participarmos, Senhor Jesus, dessa celebração, a qual nós, Senhor Jesus Cristo, batizamos nossos irmãos no dia de hoje. Abençoa poderosamente suas vidas, acrescentando graça, poder e virtude, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Os irmãos que vieram, os irmãos que contribuíram, né? Nossa bênção de Deus, hoje dá um trato nessa piscina aqui, né, bênção? Deixa comigo que eu vou preparar tudo. Mas amém, irmãos, glória a Jesus. Nós estamos aqui, né, irmãos, essa noite, né, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos aqui hoje. Estamos hoje aqui por causa da pessoa de Jesus. Então, Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo é aquele a qual deu a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que pudéssemos ter vida, sofreu para que pudéssemos, né, sermos sarados, sermos purificados dos nossos pecados. Então hoje, irmãos, eu queria falar um pouco, como Jesus mesmo, ele fala, né, todas as vezes que beberdes esse cálice, comerdes esse pão, lembre-se da morte, né, lembre-se do sacrifício, lembre-se daquilo ao qual que aconteceu há 2000 anos atrás. Aqui em Romanos, capítulo 14, no versículo 9,
é um versículo em que fala bem detalhadamente, texto muito importante, eu acho muito forte esse texto, onde resume muito bem o sacrifício de Jesus. Diz assim: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos... Vamos ler agora tudo juntos, irmãos? 1, 2, 3. Foi? Então Jesus, ele morreu e ele ressuscitou para ser Senhor. Essa palavra Senhor, irmãos, não é uma palavra que hoje, de uma forma comum, se utiliza. Você usa a palavra Senhor para quê? Para falar para uma pessoa, olha, com sinal de respeito, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem autoridade, não é assim? Você pega e fala Senhor, né? Senhor, senhora, e assim a gente utiliza essa palavra constantemente, questão de educação. Mas essa palavra Senhor aqui não é nesse sentido. A palavra Senhor, quando era falada naquela época, principalmente, era por um motivo. Quando falava Senhor, falava de uma pessoa a qual você ia se sujeitar. Estava falando de uma pessoa que agora você seria servo dela. Não era questão de respeito. Não era questão apenas de dizer por educação. Não, você estava se colocando numa condição de servo, numa condição de escravo. Você estava se colocando numa condição de ser mandado, de ser influenciado por esse Senhor. Então não é questão de educação dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Aliás, se você voltar um pouquinho aí umas páginas aí, ó, no capítulo 10, tem outra passagem bem interessante. Só voltar aí um pouquinho, capítulo 10, onde vai se referir a uma outra situação bem interessante. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que antes de mais nada, antes de Jesus ser o Salvador, ele precisa ser Senhor. Se Jesus ele não for Senhor da nossa vida, ele não pode ser o nosso Salvador, em hipótese alguma. Por quê? Porque quando nós vamos para Jesus, não há um acordo de eu ser um pouco dele e um pouco de outra coisa. Eu preciso ser dele. Eu preciso pertencer a ele. Eu preciso ouvir ele, em primeiro lugar. Então, antes de Jesus ser Salvador, ele precisa ser Senhor. E a maior dificuldade do ser humano não é ter Jesus como Salvador. A maior dificuldade do ser humano é ter Jesus como seu Senhor. Senhor no sentido daquele que manda, daquele que fala e daquele que nós obedecemos. Então, irmãos, a maior dificuldade do ser humano é que Jesus seja o seu Senhor. E por que isso? Nós entendemos, irmãos, que tudo começa lá em Gênesis. Quando Adão peca, a palavra vai dizer que Adão cometeu um pecado. E aqui mesmo em Romanos, não precisa abrir lá, mas em Romanos capítulo 5, versículo 12, lá vai dizer que por causa de Adão, a morte e a desobediência passou para todos os homens da terra. Todos os homens. Se a gente puxar de hoje até o final, puxando para trás, vai chegar lá em Adão. Então Adão é aquele que passou para toda a raça humana a desobediência. A desobediência é o que está dentro de cada ser humano. É por isso que em Efésios 2, versículo 2, diz que outrora, no passado, nós andávamos segundo a vontade da carne, segundo a vontade dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então Efésios vai dizer, irmãos, que nós, como nós éramos antes, nós éramos filhos da desobediência. Então todos nós temos problema com a desobediência. Então Jesus, ele veio a esse mundo para quê?
Ele veio morrer, ressuscitar, enviar o Espírito Santo para nos ajudar. Porque sem a morte de Jesus, nós não poderíamos receber perdão dos pecados, em hipótese alguma. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, ele está pagando o preço para perdão dos pecados. Mas se Jesus não envia o Espírito Santo, nós não tínhamos condições alguma de viver Jesus. Não tínhamos condição alguma de viver a palavra de Deus. Então ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para que pudéssemos ter força, poder, autoridade para poder andar nesse mundo. Para poder fazer a vontade de Deus, para não sermos mais desobedientes. Então todo o problema do ser humano, irmãos, é uma coisa só, a desobediência. Todo ser humano tem dentro dele, lá dentro do DNA dele, a desobediência. Está dentro de cada ser humano. Por isso que o ser humano ele peca, ele erra, ele falha. Por isso que o ser humano ele não consegue fazer a vontade de Deus. Então Deus, olhando lá de cima, ele viu a condição do ser humano que não tinha chance alguma de ser salvo, de fazer a vontade de Deus, não tinha condição alguma. Então ele enviou o Filho dele para poder fazer essa grande obra. Antes de Jesus vir, irmãos, o que é que existia? O Velho Testamento. No Velho Testamento foi dado o quê? Através de Moisés? Os 10 mandamentos. Foi dado 660 e poucas leis, mais ou menos. Para que o homem pudesse obedecer. Para que o homem pudesse fazer o quê? A coisa certa. Só que tudo aquilo que foi dado no passado, por Moisés, os homens não conseguiram obedecer. A lei, no passado, nunca conseguiu ajudar o ser humano. Hebreus capítulo 7, versículo 12, versículo 18, versículo 28, lá vai dizer que a lei ela é fraca, ela é inútil. Tudo que foi dado no Antigo Testamento não consegue ajudar o ser humano em nada, absolutamente nada. Se Jesus não vem, irmãos, os homens jamais poderiam dar um passo adiante. Por quê? Porque não tinha algo dentro do ser humano que o ajudasse a ser livre, a ser liberto. Então, irmãos, o que ajuda o ser humano não é um conjunto de regras, como tinha lá no Velho Testamento. Não faça isso, não faça aquilo outro. Não são regras, não são mandamentos que conseguem ajudar o homem. O que ajuda o homem não é apontando para o pecado dele, dizendo assim, olha, você está pecando, você está adulterando, você está fazendo isso, aquilo, outro, como fazia no Velho Testamento. No Antigo Testamento dizia, olha, não adulterarás. Adulterou, você pecou, deve morrer. Você mentiu, você desobedeceu pai e mãe, você deve morrer. Então isso jamais ajudou o ser humano. Isso jamais ajudou o ser humano a ser livre dos seus pecados. Ninguém nunca, jamais conseguiu. Então Jesus, ele veio para quê? Quando Jesus ele vem a esse mundo, ele vem justamente para poder arrumar e transformar toda essa situação. Então nós somos pecadores mesmo. Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos para Deus. Todos nós. Talvez eu e você sejamos melhor do que o seu vizinho, você é melhor do que um bandido, você é melhor do que muita gente. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais, pecadores. Todos nós. Então, quando nós entendemos quem é Jesus, então nós vamos dizer que Ele é Senhor. Não de uma forma leviana, falar de qualquer jeito, não. Quando eu digo que Ele é Senhor da minha vida, eu estou dizendo que agora Ele vem controlar o meu ser, controlar a minha vida. Porque antes eu não conseguia vencer absolutamente nada. Como eu disse, irmãos, o maior problema do ser humano é o pecado. O pecado que é o problema. Mas todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Romanos 6, 23 diz, irmãos, que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Quer dizer que o pecado tem um salário? Tem. E qual que é? É a morte. Então, irmãos, nenhum ser humano ele escapa se não for por Jesus. Jesus foi o único que veio, morreu, ressuscitou, nunca pecou, e Ele é o que tem autoridade para poder nos ajudar hoje. Então, irmãos, o que aconteceu no dia de hoje? O que acontece no dia de hoje é algo maravilhoso, é algo espetacular. A palavra diz, irmãos, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 31, que a tentação, que nenhuma tentação vem sobre nós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do
Que podemos. Mas com a tentação ele dá também o quê? O escape. Às vezes a gente acha que a tentação nossa é sobrenatural. A nossa tentação, ela é humana. A nossa tentação é humana. A nossa tentação ela é suportável. Toda tentação é suportável. O que é sobrenatural é o escape de Deus. É Deus que nos dá o escape, sempre, todas as vezes. Então veja, irmãos, Deus é aquele que veio a esse mundo por um propósito. Existe um monte de ser humano, todos eles são pecadores, desobedientes, e eles precisam de ajuda. Então quando Jesus ele vem a esse mundo, ele faz uma proposta para nós. Qual que é? Vem para o meu time, vem para o meu lado. Porque eu vou dar para você uma força, uma capacidade que você não tem ainda. Então o ser humano ele não tem capacidade, irmãos. Nenhum de nós temos capacidade de vencer o menor dos demônios. Por mais menor que seja um demônio, nós não temos capacidade de vencê-lo. Então é só Jesus dentro de nós para nos ajudar a vencer as tentações. Então vamos lá. O salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. É bom pecar? É bom negócio pecar? Não. A vida de um pecador, no final dessa vida, o que essa pessoa vai encontrar? A vida de pecado, no final dessa vida, a pessoa vai encontrar o quê? A morte. A morte eterna. A morte eterna. Mas como é que eu e você vamos ficar livres dessa natureza humana? Porque o que aconteceu no dia de hoje? Nós batizamos nossos irmãos. Eles foram batizados. Todos os seus pecados do passado foram perdoados. Não há mais nenhuma dívida no céu. Não tem nenhum boleto para pagar. Só as contas. Essas daí não tem jeito. Mas boleto de pecado, acabou. Não importa o que fez, deixou de fazer, está tudo apagado. Por isso que a palavra diz, agora, em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Todos os nossos pecados, irmão, estão lá, cravados na cruz, lançados no mar de esquecimento. Acabou. Mas, a partir de agora, não só os irmãos, como todos nós, temos que agora fortalecer o nosso homem interior. Porque é a partir de agora que nós vamos nos fortalecer, a partir de agora que nós vamos nos envolver com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com louvor, com comunhão, para quê? Para fortalecer o homem interior. Por isso que a palavra diz, irmãos, que Jesus ele tem que ser o nosso Senhor, para que Ele possa nos salvar. Se Jesus é o nosso Senhor, irmãos, então agora eu tenho que ouvir Ele falar comigo. Por isso que Jesus, Ele disse, lá em João capítulo 3, que vos é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Porque o que é nascer, está escrito aqui, né? A gente sempre coloca aqui, ó, vos é necessário nascer de novo. Então, o que é nascer de novo? É exatamente o que nossos irmãos fizeram aqui hoje. Quando isso acontece, os pecados são perdoados, e agora entra dentro de cada uma dessas pessoas, de cada um daqueles que tomam posse e fazem isso, entra dentro deles uma força e um poder, uma autoridade, para poder lutar agora contra algo chamado natureza humana. Porque a nossa luta, a partir de agora, é a luta da carne contra o Espírito. Porque quando você não serve a Deus, é como diz Efésios 2. Efésios 2 vai dizer o quê? E vos vivificou, estando vós mortos de ofensas e pecados. Então o pecado é que mata. Jesus, ele veio lá do céu trazer vida para o ser humano. Então dentro dos irmãos agora é colocada uma vida. Que vida é essa? É o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então quando Jesus ele entra dentro da minha vida, entra dentro do meu ser, ele traz vida para o meu espírito. E a partir de agora, essa vida que entra dentro de nós, é que nos capacita. Para quê? Para lutar contra a desobediência. Para lutar contra o pecado. O pecado é que mata. O pecado é que está levando as pessoas a viver uma vida totalmente errada e torta. Então Jesus, ele sabe que o ser humano é fraco.
Jesus sabe que o ser humano é tendencioso à iniquidade, ao pecado, à desobediência. Então ele envia o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, ele vem, através do Espírito Santo, para nos fortalecer, nos capacitar, para que agora nós consigamos fazer o quê? Nos sujeitar a Jesus. Então antes a gente não consegue se sujeitar a Jesus. Agora nós conseguimos olhar para Jesus, ouvir a sua voz e se sujeitar a Ele. Porque essa é a maior dificuldade do ser humano, irmãos. É se sujeitar a Jesus Cristo. Se sujeitar a Deus. É ouvir Deus falar através da sua palavra e dizer, Senhor Jesus, eu quero cumprir a sua vontade agora. Antes eu não conseguia, mas agora o Senhor colocou dentro de mim o seu Espírito, colocou dentro de mim agora a sua natureza nova. Abram em Ezequiel. Ezequiel, é isso mesmo. Lá no Antigo Testamento. Então, uma promessa interessante lá, que se cumpre no Novo Testamento, né, irmãos? Ezequiel 36. Ô Tom, abre para mim Jeremias 13, 23, tem uma passagem interessante aí. Os irmãos abrem Ezequiel 36. Então, Jesus Cristo, Jeremias 13. 13, acho que 23, se eu não me engano. Vai falar do leopardo, alguma coisa assim. Então, veja só, irmãos. Existe uma frase, irmãos, diz uma frase bem interessante que diz assim, olha. Existe uma frase que diz assim, irmãos. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Vocês entenderam? Ou não? Então repete aí, vocês entenderam? Quem nasce uma vez, por que morre duas vezes? Porque morre no corpo e depois vai morrer a segunda vez, que é a segunda morte, que Apocalipse fala, que é lançar no lago de fogo. Quem nasce duas vezes, nasce do pai e da mãe, e nasce nas águas do batismo, ele só morre uma vez. Porque o corpo morre, mas depois ele vive para sempre. Então essa obra é de Jesus na vida do ser humano. É a obra de Cristo. Então, irmãos, nós não temos capacidade de vencer absolutamente nada. É Jesus que faz essa obra dentro de nós. Por isso que a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Então, toda pessoa que vem para Jesus, ela não se torna limpa instantaneamente. Os hábitos, os desejos, vontades, elas vão sendo transformadas no decorrer da caminhada. Conforme você vai andando, vai caminhando, quantos aqui já pensaram assim, não, para mim poder servir a Deus ou me batizar, eu preciso não ter nenhum pecado. Alguém já pensou isso aí? Já pensou? Fala, como é que eu vou? Como é que eu vou para a igreja? Eu não posso pecar nunca mais. E essa não é a verdade. Você vem para Jesus, e Jesus é quem começa a fazer essa obra. Então, quando você vem para Jesus, às vezes a pessoa ela fica livre de uma coisa, fica livre da outra, ela deixa de fazer uma coisa, deixa de fazer outra, mas tem coisas que ela precisa ser transformada. Às vezes, principalmente no relacionamento pessoal, em casa, no trabalho, em outro lugar, essa pessoa não consegue relacionar, não consegue falar, ou tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de falar. Tem várias situações que a pessoa tem luta e dificuldade. Isso é o quê? É a obra que Deus vai trabalhando na vida da pessoa.
no seu dia a dia. Aí em Jeremias, leia, ô Tom, por favor. Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Sendo ensinados a fazer o mal? Tá uma pergunta interessante, Jeremias. O homem ele não consegue mudar por si só. Porque o homem está acostumado a fazer sempre o mal. É o mal. Então Jesus nos chama para quê, irmãos? Quando Jesus ele fala assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o que significa essa palavra arrependei-vos? A palavra arrependimento é o quê? Significa o quê? Mudança de mente. É mudar a mente da pessoa. Então precisa ser trocado, mudado que os pensamentos do ser humano. Então por isso que Jesus ele chama para o reino dele, porque no reino dele é onde a nossa mente ela vai ser mudada, vai ser transformada. Nenhum ser humano ele consegue mudar de hábito. Nenhum ser humano consegue mudar os seus hábitos se não primeiro mudar a sua mente. Você já viu aquelas pessoas que fazem, por exemplo, aquela cirurgia do estômago? Como é que chama? Bariátrica. É uma coisa, toda cirurgia é perigosa, né? A pessoa às vezes ela faz essa cirurgia, a pessoa quer emagrecer, mas se ela não mudar a mente dela, aquilo ali não resolve. Eu já vi pessoas que fizeram cirurgia e não conseguiram vencer o que pretendia vencer. Por quê? Apesar da intervenção cirúrgica, a mente delas não foram operadas também, não foram mudadas. Então é a nossa mente que precisa ser atingida pelo Evangelho. Por isso que a pregação do Evangelho, ela precisa ser a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, porque é a palavra que vai lá no seu coração, na sua mente, mexer na sua alma, dizendo aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. Quando a palavra ela consegue entrar no nosso coração, na nossa mente, então isso começa a mudar. Se Jesus, irmãos, ele encontra um coração quebrantado e contrito, então a semente da palavra consegue brotar, consegue dar fruto. Então nós temos que entrar na presença de Deus sempre com o coração quebrantado e contrito, para que a palavra de Deus consiga entrar dentro de nós e mudar o nosso ser. Como o irmão leu, a gente não consegue fazer o bem acostumado a fazer o mal. Então Jesus é quem faz essa obra aqui, em Ezequiel 36, versículo 24. 36, 24. Diz assim a profecia: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. Isso aqui é nós, é o ser humano. O que é a água pura? Jesus falou em João 15:3, que nós estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. É o Evangelho que limpa o homem. É a palavra, irmãos. Qual é a maior luta do ser humano hoje? É ler, é entender a palavra do Evangelho. O pessoal conhece louvor, conhece teatro, conhece muita coisa. Mas é a palavra de Deus que vai limpar o ser humano. É a palavra que vai entrar dentro de nós e vai começar a purificar o nosso ser. Vai arrancar o que não presta e começa a colocar aquilo que presta, que é Jesus. E aí vai falar que ele vai nos purificar de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha a promessa, irmãos, versículo 26, o que é que diz aí, todos juntos? Vinte e sete. Quando que eu e você vamos guardar a palavra de Deus? Quando? Isso só acontece quando o Espírito Santo entra dentro do ser humano. Não tem como nós guardarmos a mensagem, a palavra, obedecer a Jesus se o Espírito não entrar dentro de nós. Então, imagine, irmão, a dificuldade que é de Jesus fazer essa obra na nossa vida. Então, isso que parece ser uma coisa simples, natural, não é.
Quando uma pessoa, irmão, ela crê em Jesus, crê no Evangelho, é o que diz lá em Efésios 1:13, versículo 12 e 13. Quando cremos no Evangelho, cremos na palavra da verdade, o Espírito Santo lhe entra dentro de nós. E para que o Espírito Santo entra na nossa vida, irmãos? Para poder nos ajudar a obedecer a Deus. Para poder nos ajudar a nos levar a uma vida espiritual diante de Deus. Para fazer a gente parar de andar segundo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Todo ser humano, irmãos, ele caminha para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando o Espírito entra dentro de nós, quando o Espírito Santo toma posse do nosso ser, então a gente ganha uma capacidade, uma força. Somos empoderados ao quê? A vencer essa natureza humana. Se você era muito irado, então Deus vai controlar essa raiva. Se você, qualquer coisa que vinha na sua boca, você falava, Deus vai controlar os seus lábios. Se você era cobiçoso nos olhos, cobiçava, invejava, Deus vai controlar isso em você. Você não conseguia controlar mais, mas agora o Espírito Santo entra dentro de você e capacita a sua vida. Se antes você não tinha prazer nas coisas do Senhor, nas coisas do Evangelho, então Ele começa a gerar esse prazer na sua vida. Então o Espírito Santo, irmão, quando Ele entra dentro de nós, Ele causa isso dentro das nossas vidas, para buscar a Deus. Então isso significa que Jesus realmente é o nosso Senhor. Significa que Ele está controlando, Ele está influenciando a nossa vida. É para isso que Ele tem que ser o nosso Senhor, para influenciar o nosso ser. Então hoje, irmãos, essa é a vida que nós devemos buscar em Deus. Essa promessa, ela acontece dentro de nós, irmãos. Vamos ler de novo, versículo 26. E vos darei um coração, e porei dentro de vós um espírito. Por quê? Porque o espírito era velho. O coração que tínhamos era um coração velho, não prestava. Era um coração que não perdoava. Era um coração, irmão, que se pisasse no pé, queria vingança, queria ódio. Se alguém fizesse mal, já saía falando mal também. Era aquele coração que Jesus falou, ouvisse o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus ele te dá um novo coração, e Jesus é quem manda, se Jesus fala para você assim, olha, você tem que perdoar. Quem é que manda? É Jesus mesmo que manda? Se Ele manda, você tem que fazer o quê? Quantos dias você vai demorar para perdoar? Quantos dias a gente demora para perdoar? A gente dorme bicudo? Dorme magoado? Dorme triste? Dorme sem conversar? Deixa Deus falar comigo. Não. Se Jesus é o nosso Senhor, então Ele disse o quê? Tem que perdoar. Então o meu coração tem que fazer o quê? Perdoar. Porque Jesus é o nosso Senhor. Você recebeu um novo coração. Você não pode ter mais esse coração antigo. Um coração que não consegue perdoar ou pedir perdão. Você vai e obedece, porque agora Jesus é o teu Senhor. Se Jesus está dizendo para você, olha, isso aí que você está fazendo não está correto, Ele falou no seu espírito, isso está errado. Você está andando por um caminho torto, você está pensando de uma forma errada, você está buscando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você está se importando mais com as coisas desta vida do que com as coisas de Deus. Você está mais meditando, olhando, vendo e ouvindo as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então o seu coração novo vai buscar a Deus. O seu espírito novo vai clamar pelas coisas de Deus. Porque um coração novo e um espírito novo, ele passa a olhar diferente as coisas. Um coração novo e um espírito novo, ele já não olha da mesma forma que olhava antes. Ele já não trata a sua esposa como tratava antes. E se tratava bem, vai tratar melhor. A esposa já não olha mais para o seu esposo como olhava antes. Porque o coração é novo, o espírito é novo. Os pais agora olham para os seus filhos com outro olhar, com outro sentimento, com outro pensamento, agora do céu, com o coração que vem de Jesus. Agora nós andamos na rua, e se nós somos confrontados, afrontados, como acontece, esses dias aconteceu com o Tom, essa semana, o seu menino pegou o Tom essa semana. Teve um seu menino,
Ei, irmão. O seu menino está passeando, né, irmão? Pegaram o Tom lá e bateram no carro do Tom. Aí o Tom chegou pro cara e falou assim: então, onde você veio, rapaz? O que você fez? Ele falou: vim do inferno. O cara. Aí você já sabe, né, irmão? Se você tem um coração velho, o que você faz? No pé da orelha, né? O cara estava lá bêbado. O irmão ainda foi pregar para ele. Ela está desviado. Se você tem um coração novo e um espírito novo, você não vai amaldiçoar, você vai perdoar. Você vai abençoar. Você não vai deixar ser levado pelo ódio, pela raiva, pela revolta. Porque o seu coração, o seu espírito é o quê? É novo. Então o seu jeito de andar na rua tem que ser novo. Por quê? Porque agora em Cristo, vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, em Cristo nós recebemos uma nova criatura. É essa nova criatura que nos ajuda a ser pessoas que é sal e luz nesse mundo. Umas coisas que vai nos transformar em pessoas diferentes. Em pessoas que vai refletir a glória de Cristo. Porque antes a nossa natureza ela não prestava. E agora Jesus vai nos ensinar, através da sua palavra, através do seu evangelho. Por isso que quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós temos que estar cada vez mais próximos de Jesus. Em comunhão com Jesus. Em comunhão com o seu corpo, com a sua palavra, com o seu evangelho. Para quê? Para aprender dele agora. Senhor Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida, me instrui, me ensina o que eu tenho que fazer. E aí Jesus vai começar a me instruir, o jeito que eu tenho que pensar, o jeito que eu tenho que falar, a melhor maneira como eu tenho que tratar as pessoas. É Jesus que vai começar a fazer essa obra dentro da minha vida, como nós lemos aqui. No versículo 27 nós lemos: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observei. Vamos só pular mais um pouquinho aqui por causa do horário. Versículo 31, irmãos. Olha que interessante. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos ler de novo, irmãos, mais forte. 1, 2, 3. Dá para melhorar, não dá? Um pouquinho mais alto? De novo, 1, 2, 3. Ou seja, irmãos, quando Jesus ele entra dentro de nós, quando nós olhamos para o nosso passado, a gente não tem saudade do passado. Porque o meu passado é passado de trevas, de engano, de pecado, de desobediência. Então, quando eu olho para o meu passado, eu não tenho saudade de voltar lá. O que passou, passou. A palavra diz que o nosso passado não foi bom. E nós vamos ter o quê? Nojo em nós mesmos. Ou seja, os pecados, irmãos, que cometíamos, nós não podemos mais ter saudade deles. Mas devemos ter o quê? Nojo dele. Por que isso acontece? Por causa dessa nova natureza que entrou dentro de nós. Então essa natureza nova que entrou dentro de nós, irmãos, não é uma história de quadrinhos. Isso é uma realidade. É um poder, uma capacidade que vem do céu para a nossa vida. E aí, a partir do momento que esse poder, essa capacidade entra dentro de nós, então nós conseguimos agora obedecer à voz de Deus. Deus fala e conseguimos obedecer. Os apóstolos, quando estavam com Jesus, eles não conseguiam obedecer Jesus em tudo. Por isso que eles abandonaram Jesus, traíram Jesus, negou Jesus, por quê? Porque o Espírito ainda não tinha sido dado, o Espírito não estava dentro deles. É a mesma coisa nós, se nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, mas o Espírito não estiver dentro de nós, nós não conseguimos obedecer. Por isso a necessidade de nascer de novo, porque é nascendo de novo que o Espírito Santo entra dentro de nós.
E esse Espírito é quem nos capacita para viver a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias eu tenho que falar com ele tem que falar comigo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Para quê? Para poder cumprir a palavra de Jesus. Então a gente tem que perseverar, lutar, combater, enfrentar as lutas e tribulações. Quando você começa a servir a Jesus, irmãos, eu vou abrir só esse texto aqui, lá em Mateus. Olha que interessante. Mateus capítulo, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 12. 12:43. Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim, irmãos. Posso ler? Diz assim: e quando o Espírito, vamos ler, irmãos, todos juntos? Vamos lá. E quando o Espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, então diz: voltarei para a minha casa. Então vai e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Jesus está falando que o espírito imundo sai. O que está escrito aí? Ó, versículo 43, irmãos, todos juntos. 43. Da onde que sai o espírito imundo? Aonde que o espírito imundo mora? No homem. O espírito imundo mora dentro do ser humano. O espírito imundo está dentro do homem. Por isso que a palavra vai dizer que nós éramos filhos da desobediência. Se o espírito imundo está dentro do ser humano, o ser humano vai fazer o quê? Imundícia. Pecado, desobediência. Dentro do ser humano existe algo chamado espírito imundo. É o que Jesus está falando. Mas uma hora esse espírito imundo sai. Só que quando o espírito imundo sai, eu preciso colocar o que dentro? O Espírito Santo. Porque se eu, quando fala colocar o Espírito Santo, está falando de se revestir, buscar a Deus. Por quê? Porque a palavra diz no versículo 44, olha o que o espírito imundo diz. O que o espírito imundo diz? Então voltarei para a minha casa. De onde? Então o espírito imundo, ele pensa o quê? Eu quero a minha casa de volta. Eu quero aquele coração de novo, aquele coração que pensava maldade. Eu quero aquele pé que ia para o forrobodó, que ia para o boteco, que ia para as drogas. Eu quero aquele pé de novo. Eu quero aquela mão que batia, que agredia. Eu quero aquele coração, eu quero aquela mente com aquele monte de pensamento ruim e podre. Então ele diz, eu quero voltar para minha casa. Isso acontece. Então, quando nós viemos para Deus, nós temos que buscar Deus, buscar Jesus. Por quê? Porque vem as lutas e vem tribulações. Quando você serve a Jesus, irmãos, as lutas e tribulações, elas são notórias, elas vêm mesmo. Quando você se decide em buscar a Deus, quando você decide servir a Jesus, você tem que enfrentar um batalhão de tribulação. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então cabe ao quê? A cada um de nós lutar, perseverar. Nós vamos enfrentar o quê? Diversas situações. Os irmãos passam por enfermidades, outros problemas financeiros, outros passam por tantas coisas, tentações, aflições, tristezas, angústias, sentimentos, emoções, são tantas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, mas uma coisa tem que ter dentro de nós: eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Deus, e eu não posso jamais olhar para trás. A palavra diz que maior é o que está o quê? Em nós, do que o que está no mundo, do que o que está no mundo.
Então a palavra nos diz, irmãos, que o amor de Deus, foi lido aqui, acho que quinta ou foi ontem sábado, Romanos 8 diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então o amor de Deus, irmãos, ele é tão grande, que quando nós entendemos esse amor, a gente jamais quer se apartar dele. Eu não me aparto de Jesus e não quero me apartar, por quê? Porque eu entendi, lógico, não em toda a sua dimensão, mas eu entendo o tamanho do amor de Jesus por mim. Eu entendo o tamanho do amor em como Jesus pode me receber, sendo eu homem, sendo eu habitando nesse corpo carnal. Como é que Deus me recebe na sua família? Então isso me faz o quê? Perseverar até o fim. Em saber que um Deus santo, puro, imaculado, nos chama de filhos, nos recebe na sua família. Irmãos, isso é espetacular, o que Jesus fez por nós. Então, irmãos, nós devemos o quê? Perseverar até o fim da nossa vida. Amém? Não vou me alongar muito, porque vamos participar da ceia hoje, né, irmãos? Então, estou me segurando aqui para não falar muito hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos que vão fazer o louvor aqui, já pode vir aqui em nome de Jesus. Então, irmãos, enquanto os irmãos vêm preparar aqui, nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele tem que ser o nosso Senhor de fato. Amém, irmãos? Jesus, ele só pode nos salvar se ele for Senhor. Tem uma passagem, irmãos, em Lucas, capítulo 6, que diz assim, por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu mando? Então, irmãos, isso é muito sério. Fala. Ligar, tá bom. Então, irmãos, Jesus é aquele que nos chama de servos. E ele tem que ser o nosso Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, buscar fazer a vontade de Deus, ler a palavra, ler o Evangelho, para que nós possamos compreender a cada dia, irmão, o plano da salvação de Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos que vão servir a ceia, já podem vir aqui na frente, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, os que puderem ficar de pé. Nós vamos louvar, né, os irmãos que creem em Jesus Cristo, né, como Salvador das suas vidas, como Senhor. Os irmãos que foram batizados. Vamos participar da ceia. Paga só essa primeira aqui só uma só. Em nome de Jesus. Pode passar. O que faz um lar abençoado por Deus? O que faz um lar abençoado por Deus? O que faz um lar abençoado por Deus? Só Jesus faz um lar abençoado por Deus. O que faz um lar abençoado por Deus? O que faz um lar abençoado por Deus? O que faz um lar abençoado por Deus? Só Jesus faz um lar abençoado por Deus. Esposa amada faz um lar abençoado por Deus. Esposa amada faz um lar abençoado por Deus. A esposa amada faz um lar abençoado por Deus. Só Jesus faz um lar abençoado por Deus. O filho obediente faz um lar abençoado por Deus. O filho obediente faz um lar abençoado por Deus. O filho obediente faz um lar abençoado por
Deus. Só Jesus faz um lar abençoado por Deus. O esposo amado faz um lar abençoado por Deus. O esposo amado faz um lar abençoado por Deus. O esposo amado faz um lar abençoado por Deus. Só Jesus faz um lar abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração. Eu vou ler o texto, aí nós vamos participar, amém? Em nome de Jesus. Erga o seu pão, Senhor Jesus. Deus de infinita graça e misericórdia. Nos colocamos, Senhor Jesus, na sua presença, pela sua misericórdia, para apresentar ao Senhor, Pai, neste momento, Senhor, este pão. Assim como o Senhor nos ensinou, Senhor Jesus, nós damos graças, partimos esse pão e damos graças ao Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus, pois este é o corpo do Senhor. Derrama, Senhor Jesus, sobre a sua igreja a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, venha derramar o teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente a cada um dos meus irmãos que vão participar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A palavra diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Os irmãos podem participar, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi para
Jesus morreu por nós, irmãos, naquela cruz, para que pudéssemos nos amar, Senhor, para que pudéssemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Senhor Jesus, derrama sobre nós o seu amor, Senhor Jesus. Por causa desse novo coração que o Senhor nos deu, nós devemos amar, Senhor Jesus, termos caridade uns com os outros. Abençoa, Senhor Jesus, o teu povo, a sua igreja. Coloca amor em nossas vidas, Senhor Jesus. Coloca a sua graça sobre cada um de nós. Abençoa poderosamente, Senhor, nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Em nome de Jesus, irmãos, toma posse. E o poder do Altíssimo te envolverá. Profetiza a vida do seu irmão, irmão. Já está sobre ti o Espírito Santo. Abençoa teu irmão, em nome de Jesus. E o poder do Altíssimo te envolverá. Ele quer envolver nossas vidas. Vem, Espírito Santo, me guia. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, ministrar. Vem tu, do Espírito, vem tu, do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vem tu, do Espírito, vem tu, do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós
pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. É uma bênção, não é, irmãos? Quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Então nós vamos cantar daqui a pouco. Eu quero ser uma bênção. Vai cantar ou não, né? Vai cantar. Em nome de Jesus, vamos cantar daqui a pouco. Eu quero ser uma bênção na vida uns dos outros. Jesus nos chamou das trevas para a sua luz, para sermos uma bênção na vida uns dos outros. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Vou fazer uma breve oração em nome de Jesus. Ler o texto e vamos participar. Amém? Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, Senhor Jesus. Pois a sua palavra, Senhor, nos diz que naquele dia o Senhor tomou o cálice, Senhor Jesus, e disse que aquele cálice era o novo testamento no seu sangue, onde os nossos pecados seriam perdoados e não haveria mais condenação na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua morte, Senhor Jesus, pois sem ela jamais poderíamos chegar a Deus, jamais poderíamos fazer parte da família de Deus. Ajuda-nos a honrar o seu sacrifício, permanecendo e sermos fiéis até o fim. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus Cristo, que a sua graça e o seu poder seja derramado sobre os meus irmãos, que através, Senhor, desta comunhão, Senhor Jesus, o Senhor venha fortalecer a fé, o ânimo e a disposição da sua igreja, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra diz assim, irmãos: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo, nosso Deus. Não quero glória a Jesus. viver Amém, irmãos? para mim mesmo. Olha que bênção. Eu quero servir e amar meu irmão. Ama seu irmão. Compartilha o abraço. Divide o seu amor com ele, meu irmão. Tudo que tenho com você, meu amor, meu coração, meu ar e até o pão. Glória a Jesus, glória a Jesus. O amor é maior. Amém. Em Jesus. Fala pro seu irmão aí. Eu e você somos
irmão. Fala que eu quero ser uma bênção na sua vida. Você é um abençoado. Fala pro seu esposo, pra sua esposa, pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu vizinho. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Quero ser uma bênção. Fala a bênção de Deus. Quero ser uma bênção de Deus na sua vida. Tem que ser grato, irmão. Agradecer a Jesus. Amém, irmãos? Temos que ser gratos, agradecidos, até pelas lutas, pelas tribulações. Jesus falou: em tudo dai graça. Quer ser abençoado, irmão? Quer abençoar? Aprenda a dar graças a Deus. Aprenda a agradecer a Jesus. Agradeça pelo seu irmão que está aí. Agradeça pelas tribulações, aflições. No mundo teremos aflições, mas Jesus está na nossa vida, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Olha aí, irmão, vamos louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Olha que bênção. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a Jesus, irmão. Tá bonito, irmão. Vamos lá, de novo. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Graças te damos, Senhor Jesus, pela vida eterna, pela nova aliança, pelo irmão que está do nosso lado. Amém? Pelos irmãos que se batizaram, por aqueles que vão se batizar. É muito agradecimento que devemos ter em nossas vidas e em nossos corações. Não é, irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Vamos terminando. Temos que orar pelas... Tem oração, né, irmão? Tem oração pelo irmão Joel, pela Maiara também, que não está bem. Os aniversariantes do mês de março? Não, mês de... É maio,